Capítulo 11. Continuação. A 100 passos de uma cidade, o cavalo de D'Artagnan caiu mortalmente fatigado. Abandonando o animal, o jovem Gascão entrou a pé na cidade e logo procurou por algum navio que deixasse o porto. Claro que poderia levá-lo, declarou o capitão de um barco, mas chegaram ordens de que só se pode navegar com um passe do rei ou do cardeal. Havia um cavalheiro ali perto que chacoalhou um papel. Tenho uma ordem dessas. Deixe-me subir a bordo, disse o homem. Preciso de um carimbo do governador do porto, disse o capitão. Assim eu obedecerei. O homem foi até a casa do governador, seguido por D'Artagnan. Senhor, falou o jovem, acompanhado de perto pelo criado. Garanto ter mais urgência do que o senhor para fazer esta viagem. Que audácia! Exclamou o cavalheiro. Estou a serviço do rei. Estou a serviço de mim mesmo. Dê-me um passo, cavalheiro, senão eu o tirarei à força. Lubin, falou o homem para seu criado. Dê-me as pistolas. Criado, ordenou D'Artagnan, encarregue-se do criado que eu cuido do amo. Faça o seu serviço, senhor, disse o criado, que farei o meu. E atirou-se sobre o criado Lubin. Foi uma luta feroz. As pistolas acabaram deixadas de lado e as espadas retiniram por sobre as cabeças dos duelistas. D'Artagnan parecia endemoniado. Em poucos segundos, dava 3 estocadas no corpo do oponente. Uma para Athos, outra por Porthos e outra por Aramis, gritava ele, enquanto acertava o corpo do rapaz. A terceira, o fidalgo caiu por terra, desfalecido ou morto. D'Artagnan revirou seus bolsos à cata do passe. Foi então que o homem, sem largar a espada, acertou com força o ombro de D'Artagnan, gritando: E uma é pelo senhor! D'Artagnan acertou com força a última estocada no estômago do cavalheiro, que dessa vez realmente desmaiou. A ordem vinha em nome do conde de Wardes. Esta era a identidade do perdedor. O criado tinha vencido Lubin, que berrava por ajuda. Senhor, o único jeito de calar esse malandro é pela morte ou mordaça. D'Artagnan estava farto de mortes inúteis. Aquele conde era um rapaz de não mais de 20 e poucos anos, e matá-lo lhe pareceu muito cruel. Animou-se vendo que o jovem respirava. Ainda poderia escapar. Então amordaçaram o criado, de modo que ele pudesse se soltar em pouco tempo, e seguiram com a ordem até a casa do governador dos portos. O senhor conde chegou bem a tempo, disse o governador, supondo que D'Artagnan fosse o dono da mensagem. O cardeal fechará o porto em poucos minutos. Parece que um soldado, um certo D'Artagnan, deve ser impedido
a todo custo de chegar à Inglaterra. O senhor conhece este cavalheiro? D'Artagnan não perdeu sua chance. Descreveu-se com os traços e as roupas do ferido conde de Wardes. Se o seu criado Lubin o salvasse e ambos procurassem o governador, isso retardaria ainda mais a perseguição. Com a ordem carimbada, D'Artagnan e o criado subiram a bordo, e a travessia para a Inglaterra começou finalmente. Mal atingiram Mar Alto, ouviram um tiro de canhão que anunciava a interdição do porto. Era uma viagem de dia inteiro. D'Artagnan aproveitou para estancar o ferimento recebido no duelo com o conde de Wardes, e o criado dormiu durante todo o trajeto. Ao clarear o dia, estavam no porto de Dover. Eis-me aqui, afinal! Exclamou D'Artagnan. Oi, Inglaterra! Faltava chegar a Londres. Como o dinheiro não era problema, compraram 2 robustos cavalos e no meio do dia entravam na capital. O castelo do duque ficava na periferia e tiveram de cavalgar ainda 1 hora. Afinal, atingiram o local onde estava o duque. Um criado quis saber a quem anunciar. D'Artagnan falou: diga ao duque que é o rapaz que, uma noite, o desafiou para brigar em Paris. Curiosa recomendação, exclamou o criado. Pode crer que vale tanto quanto qualquer outra. E surgiu o duque, imponente com sua roupa de montaria. Porque se preparava para sair em caçada, logo reconheceu D'Artagnan. Abra essa carta, milord, disse D'Artagnan, e saberá por que fiz uma viagem de tal modo tresloucada para entregá-la. O duque rompeu o lacre e ficou lívido. Céus! A rainha corre perigo! Precisamos voltar a Londres imediatamente! Chamou um criado. Patrício, cele novos cavalos para mim e para este cavalheiro. Não temos tempo a perder. Durante a cavalgada até Londres, o duque ficou sabendo dos detalhes da atribulada viagem de D'Artagnan e das armadilhas do cardeal para impedi-lo de chegar. A carta da rainha, por mais lacônica que fosse, também lhe passava as informações mais importantes. O duque conduziu D'Artagnan por um lindíssimo palácio e seguiram direto até os aposentos do nobre. O fidalgo abriu o cofre e de lá retirou a caixa de madeira com as iniciais de Ana da Áustria. Ao ver o broche, porém, mostrou-se totalmente perturbado. O que aconteceu, milord? Perguntou D'Artagnan. Aconteceu que tudo está perdido, falou o duque, empalidecendo como um cadáver. Faltam 2 agulhetas. Aqui estão só 10. Milord as perdeu ou foram roubadas? O duque esforçava-se
para lembrar quando usava a joia. Espere, agora me lembro. Usei este broche apenas no baile do rei há 8 dias. A condessa de Winter, com quem estava brigado, procurou-me neste baile, querendo se reconciliar e me pedir perdão. Esteve bem próxima a mim. Foi ela, Milady Clarick. Maldita, é espiã do cardeal. Então sua eminência tem espiões por toda parte. Tem sim, meu rapaz. Você não imagina como ele é um adversário terrível. Diga-me, jovem D'Artagnan, quando se realiza o tal baile? Na segunda-feira que vem. Ah, então teremos tempo. O duque chamou o criado. Patrício, traga-me aqui o meu secretário e o joalheiro de confiança. O secretário foi o primeiro a chegar. O duque dirigiu-se a ele com voz de comando que não aceita recusas. Diga-me, senhor, se todos os navios dos portos da Inglaterra forem proibidos de sair em direção da França, o que o rei da França acreditará estarmos fazendo? É bem provável que isso seja encarado como um gesto de hostilidade contra a França, falou o secretário. Que assim seja. Farei com o rei em seguida. Cumpra minhas ordens. Um navio só zarpa do porto com minha ordem expressa. O duque despachou o secretário e virou-se para D'Artagnan. Se as agulhetas ainda estão em Londres, não chegarão a tempo para o baile. Mas nós poderemos resolver isso de outro modo. O criado fez entrar o ourives. O duque mostrou-lhe o broche e perguntou: Senhor, quantos dias seriam necessários para fazer 2 agulhetas iguais? 8 dias, milord. Pago 3.000 pistolas cada uma, mas preciso delas para amanhã. Assim será feito, senhor, mas preciso de ajudantes e das minhas ferramentas. Terá tudo aqui mesmo. Não quero que saia de meu castelo, senhor. Termine seu trabalho a tempo e ainda o recompensarei com mais 2.000 pistolas. Virando-se para D'Artagnan, atordoando com a rapidez com que o duque fechara os portos, incitara uma quase guerra contra a França. Gastara uma fortuna em um broche, e tudo em apenas poucos minutos. Por amor a uma dama, o duque concluiu. E agora, meu rapaz, o que o duque pode fazer por você? Arrumar-me uma cama, milord, respondeu D'Artagnan. Há dias não durmo direito. O duque soltou uma gargalhada límpida e ordenou que dessem seus próprios aposentos para o repouso daquele corajoso rapaz.